Boa noite, meu nome é Simone. Eu e Alexandre vamos apresentar agora o nosso trabalho que trata da análise do potencial terapêutico do óleo das sementes de andiroba, Carapa guienense Alblet. O objetivo do nosso trabalho foi elucidar o potencial terapêutico do óleo de andiroba, analisando sua aplicabilidade de acordo com a literatura científica disponível, onde trouxemos alguns trabalhos como artigos, teses, dissertações e documentos de órgãos governamentais que pudessem demonstrar de forma efetiva o uso terapêutico desses óleos. O nome Carapa guienensis Alblet se dá em razão de que a primeira vez que o material tipo foi coletado e catalogado foi na Guiana Francesa, em 1775, pelo farmacêutico biólogo Jean Alblet. É uma árvore nativa e endêmica do Brasil, ocorrendo por toda a bacia amazônica, principalmente nas regiões de várzea e nas faixas alagáveis ao longo dos rios. As partes utilizadas dessa planta são a casca do caule, as folhas, as flores, as sementes, o óleo das sementes e o óleo das flores. Mas o principal órgão vegetal utilizado são as sementes, de onde se extrai um óleo. Esse óleo, ele é amarelo transparente, é extremamente amargo, solidifica-se a temperaturas inferiores a 25 graus centígrados, rancifica com facilidade após a sua extração, e representa em torno de 43% da massa das sementes. O relato na literatura dos usos na medicina popular são vários, dentre eles analgésico para reumatismo, anti-inflamatório, torcicolo, antitérmico, cicatrizante, fungicida, repelente de insetos, bactericida, antihelmíntico, antiparasitário e redutor de hiperglicemia em diabetes. Quanto à extração do óleo, podemos citar dois métodos, o artesanal e o método por prensa. O método artesanal é um processo demorado, a qual tem que passar por várias etapas, podendo demorar por até 2 meses. Já o método por prensa é de processo mais rápido e apresenta maior quantidade de óleo na sua extração, se comparado ao método artesanal. Apesar da semente in natura apresentarem melhores características físico-químicas, quando são fermentadas, elas apresentam maior rendimento de óleo em suas extrações. As regionalidades também são outro fator que interfere quanto à extração, onde sementes coletadas em regiões de várzea apresentam maior quantidade de óleo em sua extração se comparado com as sementes coletadas nas regiões de terra firme. E estudos também apontam que a temperatura e a umidade ideal para a secagem das sementes seria relativamente de 40 graus na umidade de 10%. Para entendermos as propriedades do óleo, a gente precisa conhecer a sua composição. A fração saponificável do óleo de andiroba ela é rica em ácidos graxos, saturados e insaturados. Lembrando que ácidos graxos são ácidos carboxílicos. A fração insaponificável do óleo, ela traz como principal componente os limonoides. Os limonoides são moléculas do grupo degradado de triterpenos. O principal ácido graxo do óleo de andiroba é o ácido oleico, que é um ácido graxo monoinsaturado da família do ômega 9. A literatura relata que esse ácido ele é extremamente importante para a manutenção da oleosidade natural da pele, sendo inclusive importante para a integridade do próprio extrato córneo. Na questão de cicatrização de feridas, o ácido oleico ele estimula os neutrófilos a liberarem o fator de crescimento endotelial vascular, liberar interleucinas e quimiocinas, podendo ser um mecanismo importante para a aceleração do processo de cicatrização de feridas cutâneas. Ele é um importante componente também da membrana celular, contribuindo muito para a fluidez da membrana. E no aspecto anti-inflamatório de pele, né, ele influencia na expressão de neutrófilos. Os limonoides, eles são moléculas extremamente oxigenadas, né, tem sido bastante investigado nos últimos tempos, por causa das descobertas quanto às suas propriedades, né? Que eles são antialérgico, anti-inflamatório, antifúngico, antimalárico, antirrepelente de insetos e antiplasmodial.
Devido ao tempo escasso para a apresentação, trouxemos apenas alguns dos trabalhos que pudessem esclarecer um pouco o uso terapêutico do óleo de andiroba. Segundo pesquisas afirmam, o óleo de andiroba ele possui atividade emoliente e hidratante, que traz como benefício a firmeza e o rejuvenescimento cutâneo, além de apresentar um potencial nos tratamentos de celulite, trazendo como um dos principais ou possíveis mecanismos de ação a inibição da enzima glicose 6-fosfato desidrogenase, que é um dos responsáveis por promover a conversão de fibroblastos em adipócitos. Quanto ao potencial cicatrizante, alguns trabalhos mostraram um possível uso terapêutico do óleo de andiroba em cicatrização de feridas, assim como os trabalhos que nós trouxemos aqui, que traz alguns experimentos realizados em ratos, que mostrou um bom potencial terapêutico na cicatrização de ratos, com predominância em angiogênese, principalmente, né, que contribui para esse efeito. E um outro trabalho também trouxe como uma proposta de um curativo multifuncional a realização de um filme à base de policaprolactona incorporado com óleo de andiroba, a qual utilizou os ácidos graxos presentes no óleo como um ativo farmacêutico de potencial cicatrizante. Um estudo relatou as propriedades anti-inflamatórias e analgésicas da andiroba numa orobase com óleo de andiroba a 3%, para o tratamento de mucosite oral em crianças de 6 a 12 anos. A mucosite oral ela é o efeito adverso mais indesejado no tratamento da leucemia e do câncer de pescoço para cima em crianças. Uma nanoemulsão de óleo de andiroba, ela foi usada em um pré-tratamento para avaliar a capacidade do óleo de andiroba de abrandar os efeitos da doxorubicina, que é a quimioterapia vermelha. E teve como resultado que a nanoemulsão ela conseguiu reverter os efeitos deletérios da dox. Foram isolados as frações, a fração rica em limonoides, ela foi isolada e foi analisada quanto à atividade anti-leishmania. E 2 limonoides, em particular, eles foram identificados como leishmanicidas, contra promastigotas e contra mastigotas. Foram isolados 10 limonoides ainda em relação à fração rica em limonoides. 10 limonoides foram isolados do óleo de andiroba e 2 deles eles demonstraram uma atividade de promoção de síntese de colágeno 1 em fibroblastos dérmicos humanos normais. Um outro trabalho apresentou uma avaliação in vitro também da fração rica em limonoides, do óleo de andiroba contra cepas de Plasmodium falciparum. Esse é um protozoário que causa malária e ele é muito resistente à cloroquina e à mefloquina. E essa fração de limonoides, ela inibiu o crescimento das cepas. Quando um trabalho se propõe a fazer um estudo de potencial terapêutico de qualquer material vegetal, é preciso considerar os aspectos toxicológicos para poder assegurar o uso desse material. E assim como no trabalho que a Simone citou anteriormente, da ação antiplasmódica, ela demonstrou que o uso de 2 gramas por quilo corpóreo de óleo de andiroba em dose única em camundongos utilizados no experimento, não demonstrou qualquer tipo de toxicidade ou alterações em parâmetros laboratoriais, podendo ser considerado assim os aspectos toxicológicos do óleo de andiroba até que nulos. Outros experimentos realizados também com doses fracionárias de 500, 1.000 e até 2.000 miligramas também não apresentou nenhum tipo de alterações hematológicas ou anormalidades celulares. Foi realizado um estudo, uma análise da toxicidade aguda e subaguda do óleo por via oral em ratos UISTA, e o que se observou que não houve alterações significativas nos parâmetros bioquímicos, hematológicos ou morfológicos. Entretanto, houve um aumento de ALT e aumento dos pesos absoluto e relativo do fígado, deixando assim o que poderia indicar uma possível toxicidade do óleo
óleo. E um outro estudo de toxicidade foi realizado em ratas Wistar, prenhes, que teve como resultado que não houve óbito, não teve toxicidade, não houve fetos mortos ou com má formação. E nós concluímos nesse nosso trabalho que o óleo de andiroba ele pode ser uma fonte de vários compostos bioativos que podem ser utilizados pela indústria farmacêutica e indústria de cosméticos, e que ele mostrou-se viável, uma vez que a sua toxicidade, que os estudos de toxicidade mostraram a toxicidade muito baixa, quase nula. E como todo trabalho científico, novos trabalhos, novos estudos científicos devem ser realizados para melhor elucidar as propriedades do nosso estudo. Seguem as referências bibliográficas e agradeço a todos a atenção. Muito obrigada.